Jesus não nos chamou para um momento de tempo. Jesus não nos chamou para vivermos em sua presença por poucos dias, meses ou anos. Jesus nos escolheu para viver o propósito da eternidade. Nosso maior problema às vezes é se basear em um momento, ignorando o passado e negligenciando o futuro. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje vamos ler uma passagem que se encontra no livro segundo escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 27 ao 31, que diz: leia comigo. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Aleluia. Queridos, depois da última Páscoa de Jesus, a Santa Ceia, tendo cantado um hino, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos que todos eles, naquela noite, se escandalizariam nele, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que ele houvesse ressuscitado, iria adiante dos discípulos para a Galileia. Jesus fez a menção de uma profecia profetizada pelo profeta Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 7. O pastor, representando o Messias, Jesus Cristo, seria ferido, representação da crucificação, e as ovelhas, representando os discípulos, se dispersariam, em outras palavras. Ou seja, após a crucificação do pastor, as ovelhas seriam dispersas. Pedro, dentre os demais discípulos, lembrando que Judas não estava presente nesta ocasião, em outras palavras, se põe a dizer que ainda que todos se escandalizassem, nunca, porém, ele. Isto é, ainda que todos os discípulos que ali estavam, os demais discípulos, se escandalizassem, Pedro estava dizendo que nunca, porém, ele se escandalizaria. Ou, em outro sentido, nunca seria disperso. Pedro estava declarando um amor vivo que queimava em seu peito pela presença de Jesus, ao ponto de declarar que ele não se escandalizaria. Ele não seria, em outras palavras, disperso. Ele não agiria como os outros. Como Pedro, temos atitudes muito semelhantes. Ao nos julgarmos suficientemente bem preparados para cumprirmos determinados votos, ou agirmos de maneira desproporcional ao passo qual nossas pernas espirituais têm a capacidade de dar. Quantas já não foram as vezes que, inundados por um amor flamejante pela presença de Jesus, não declaramos renúncias ou abnegações, que não tínhamos ainda capacidade espiritual para manter até o fim? Jesus, ele não nos chamou para estarmos por um momento de pé. Talvez Pedro queria transmitir bruscamente a ideia de que ele era melhor capacitado do que os outros demais discípulos para a declaração de amor por Cristo. Jesus o disse que naquela noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro o negaria. Mas Pedro, com mais veemência, mais força e empoderamento, em outras palavras, disse que ainda que o sejasse necessário morrer com Cristo, de modo nenhum ele o negaria. E da mesma maneira diziam todos os demais discípulos também, em outras palavras. Pedro era uma voz influenciadora que carregava peso em suas palavras. Afinal, dentre os demais discípulos, incluindo Judas, Pedro fora o único que caminhou por cima das águas. Ele tinha uma vantagem ao seu favor. Os outros discípulos o viam com uma voz como que geral da opinião de todos os discípulos.
Em outras palavras, Pedro era fervoroso, impulsivo e ousado. Ele falava o que os outros pensavam, mas não tinham a coragem necessária para dizer. Por tal característica, Pedro errava e acertava. Errava em momentos em que agia no impulso do calor gerado por determinadas circunstâncias e acabava tomando atitudes que não deveria, mas acertava em determinados momentos ao não ter medo de errar ao dialogar com Cristo. Em determinados momentos, teve atitudes cruciais para o seu elevo espiritual. Em outros, teve atitudes decisivas para sua queda. Quantas vezes, como Pedro, não proferimos expressões de amor verdadeiras, mas impulsivas e expressadas em momentos que não estávamos prontos espiritualmente para sustentá-las? Pedro manteve sua palavra, não a retirando. Todavia, negligenciou a profecia de Cristo e acabou negando, ou seja, descumprindo a palavra que havia dito diante dos demais discípulos a Cristo, pois não estava pronto para dar o passo que deu. Pedro ainda não havia sido liberto por completo, ainda que já havia tido um avanço significativo para um tempo curto de 3 anos e meio. Antes da assunção de Cristo, ou seja, o recebimento de Jesus aos céus, Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e negou a Jesus. Mas, depois da assunção de Cristo aos céus, depois de Jesus ter subido e sido recebido aos céus, em Atos dos Apóstolos, Pedro prega e quase 3.000 almas se agregam ou se rendem aos pés do Salvador. Talvez ainda não estejamos prontos, totalmente libertos e sarados. Contudo, se permanecermos, seremos sarados. Deus veio nos libertando da escuridão que nos encontrávamos, para que estejássemos para todos sempre com Ele, e não por um pequeno espaço de tempo somente. Se prepare para viver a genuína prova de uma vida que ama Jesus, e você será aprovado. Haverão dias em que o inimigo irá utilizar determinadas circunstâncias e situações para te fazer negligenciar a fé em Cristo, usando amizades, pessoas próximas, manjares deste mundo presente. Mas você precisa se manter firme em meio à tentação, para que o seu amor, qual você tem tanto declarado diante da presença do Senhor, não venha a ser negado ou negligenciado, ou descumprido, descredibilizado diante do Senhor. Se você realmente ama a presença do Senhor, se nós realmente amamos estar na presença do Senhor, nós precisaremos mostrar tal amor na íntegra, com o nosso modo de vida, de pensamento, de atitude. Aqueles que estão ao nosso redor precisam olhar para as nossas vidas e ver que somos diferentes, pois Pedro verdadeiramente carregava as características certas, pois foi denunciado pelo seu modo de agir, de se vestir, provavelmente de falar. Pedro falava como Jesus, Pedro andava como Jesus, Pedro procedia como Jesus, mas negligenciou a sua fé por meio da pressão que sofreu na circunstância difícil. Nós podemos andar como Cristo, falar como Cristo, se vestir como Cristo quer que nós venhamos nos vestir, mas não podemos jamais negligenciar a nossa essência, pois de que adianta carregar conosco as características certas se nós não tivermos em nosso coração a essência correta? Nós precisamos não só revelar a Cristo nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, de pensar, como também, quando posto sob pressão, não negligenciarmos a fé e rompermos as barreiras. Precisamos prosseguir, progredir na presença do Senhor, resguardando o nosso coração, pois disse Salomão:
dele provém as saídas da vida, em outras palavras. Ou seja, precisamos manter não somente uma vida na íntegra pura, como também um coração. A santidade que Deus já emanou sobre as nossas vidas começa de dentro para fora. Ou seja, primeiro o Senhor inunda o nosso coração com ela, e ela é manifesta, revelada ou evidenciada em nossas atitudes. Pois de dentro para fora o Senhor nos transforma, nos liberta, nos restaura, e por intermédio da nossa atitude, as outras vidas de outras pessoas também serão salvas, restauradas, mudadas, transformadas. Pois Cristo quer nos usar como uma referência em meio a uma multidão. Por isso, se mantenha firme na sua palavra e pense muito. Precisamos sempre refletirmos antes de votarmos algum voto de renúncia ou abnegação, para que possamos nos sustentar até ao fim. Por isso, ore, jejue, se consagre em prol do propósito qual o Senhor tem depositado, talvez esteja depositando em seu coração. Toda renúncia e expressão de amor por Cristo é manifesta na íntegra em nossas obras, em nosso modo de vida. Contudo, sempre precisamos regrar a nossa vida na presença do Senhor com a oração, remindo a nossa vida, tendo depósito diante do Senhor de orações por nossa vida, para que não venhamos a errar, para que não venhamos a cair, para que não venhamos a retroceder. Ainda que o homem seja suscetível ao erro, nós nascemos de novo. Cristo nos fez nova criatura. Cristo fez nova criatura a todos aqueles que se achegaram à presença dele. Por isso, continue, progrida, prossiga, pois grande é o propósito que Deus já determinou e constituiu para que seja concretizado em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não conhece este caminho da graça, este caminho da salvação, eu já te faço o seguinte convite: aceite a Jesus, pois Ele transformará e mudará todos os aspectos, todas as áreas e todos os espaços de sua vida. Ele é o preenchimento necessário para qualquer alma vazia. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, eu já te faço o seguinte convite: meu querido, minha querida, se inscreva neste canal, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra, pelo poder que há no santo nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?